Aracaju. Sergipe. Aracaju é um município brasileiro, capital do estado de Sergipe. Localiza-se no leste do estado, sendo cortada por rios como o Sergipe e o Poxim. De acordo com a estimativa de 2021, sua população é de 672.614 habitantes. Somando-se as populações dos municípios que formam a Grande Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, o número passa para 938.550 habitantes. Apesar de ser a menos populosa das capitais nordestinas, sua localização perfaz como importante ponto estratégico enquanto centro urbano, econômico, cultural e político para o país. É apontada como a capital com menor desigualdade do Nordeste brasileiro, como a cidade com os hábitos de vida mais saudáveis do país, exemplo nacional na consideração de ciclovias nos projetos de deslocamento urbano e é considerada a segunda capital do país com menor índice de fumantes. Está entre as capitais com os custos de vida mais reduzidos do país, tendo focado mais recentemente suas ações turísticas na criação de alojamentos coletivos, tais como os mundialmente conhecidos hostels. As terras onde hoje se encontra Aracaju originaram-se de sesmarias doadas a Pero Gonçalves por volta do ano de 1602. No ano de 1699, tem-se notícia de um povoado surgido às margens do rio Sergipe, próximo à região onde este deságua no mar, com o nome de Santo Antônio de Aracaju. Em 1757, Santo Antônio de Aracaju vivia sem maiores crescimentos e já era incluída como sítio da freguesia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Tomar do Cotinguiba. No dia 2 de março de 1855, a Assembleia Legislativa da província abriu sessão em uma das poucas casas existentes na praia de Atalaia. Nesta sessão, tendo previamente analisado a situação em que se encontrava a província, Inácio Joaquim Barbosa, presidente da província de Sergipe del Rei, decidiu transferir a capital de Sergipe, que era São Cristóvão, para a cidade portuária que seria erguida ali. A decisão foi recebida com grande surpresa pelos presentes. Segundo Eduardo Navarro, em seu Dicionário de Tupi Antigo, 2013, o topônimo Aracaju pode ter origem no termo tupi aracaio, que significa cajueiro das araras, ará, arara mais acaio, cajueiro, traduzido diretamente do tupi é cajueiro das araras. Conta-se que antigamente, onde hoje chamamos de Avenida Ivo do Prado, era a Rua da Aurora, rua que serviu de base para que se projetassem todas as outras do centro da cidade, formando um tabuleiro de xadrez, tendo como centro a região onde hoje é a Praça Olímpio Campos, ou Praça da Catedral. Nessa rua, havia vários cajueiros em toda a sua extensão e alguns papagaios e araras pousavam nos galhos para comer e descansar. Desse fato, temos a visão de onde surgiu o nome Aracaju, ara igual a arara, caju igual a cajueiro. A história da cidade de Aracaju está relacionada à da cidade de São Cristóvão, a antiga capital da capitania de Sergipe, atual estado de Sergipe. Foi a partir da decisão de mudança da cidade que abrigaria a capital provincial que Aracaju nasceu. Fundada em 1855, foi a segunda capital planejada de um estado brasileiro, a primeira foi Teresina, em 1852. Todas as suas ruas foram projetadas geometricamente, como um tabuleiro de xadrez, para desembocarem no rio Sergipe. Até então, as cidades adaptavam-se às respectivas condições topográficas naturais, estabelecendo uma irregularidade no panorama urbano, exceto as cidades reais fundadas no século XVI, por exemplo, geralmente vilas-sedes de protetorados privados a exemplo de Olinda, que eram planejadas de modo linear tendo como base uma cruz de acordo com mapas da época. O engenheiro Sebastião José Basílio Pirro contrapôs essa irregularidade e Aracaju foi, no Brasil, um dos primeiros exemplos de tal tendência geométrica. No início da colonização portuguesa da região onde hoje se encontram Aracaju e cidades vizinhas, ela estava sob a jurisdição da Capitania da Baía de Todos os Santos, que hoje é o estado da Bahia. A princípio, essa região era território do líder indígena Serigi, que dominava desde as margens do rio Sergipe até a do rio Vaza Barris.
Em 1590, o militar português Cristóvão de Barros atacou as tribos do cacique Serigi e de seu irmão Siriri, derrotando-os. Assim, no dia 1º de janeiro de 1590, Cristóvão de Barros fundou a cidade de São Cristóvão junto à foz do rio Sergipe e definiu a capitania de Sergipe, ainda subordinada à capitania da Baía de Todos os Santos. Mais tarde, a cidade foi transferida para as margens do rio Poxim e, enfim, para o rio Paramopama, afluente do Vaza Barris. Assim, São Cristóvão tornou-se a capital da província. Diferente do que aconteceu nos outros estados da região Nordeste, a capital de Sergipe ficava a mais de 20 quilômetros de distância do mar, caso similar ao de João Pessoa, mas esta não perdeu o status de sede com o pretexto da transferência do porto para um município vizinho. Apenas houve um decaimento no bairro do Porto Fluvial. Vale lembrar que tanto Filipéia quanto São Cristóvão eram as duas maiores e mais antigas cidades reais de uma vasta área costeira a norte da então capital Salvador. Desta forma, seus portos, por onde passavam navios, ficavam nos rios. As terras onde hoje se encontra Aracaju originaram-se de sesmarias doadas a Pero Gonçalves por volta do ano de 1602. Eram compostas de 160 quilômetros de costa, mas, em todas as margens, não existia nenhuma vila, apenas povoados de pescadores. No ano de 1699, tem-se notícia de um povoado surgido às margens do rio Sergipe, próximo à região onde este deságua no mar, com o nome de Santo Antônio de Aracaju. Seu capitão era o indígena João Mulato. Em meados do século seguinte, em 1757, Santo Antônio de Aracaju vivia sem maiores crescimentos e já era incluída como sítio da freguesia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Tomar do Cotinguiba. Na então capital de Sergipe, São Cristóvão, haviam dificuldades com relação aos portos. Como a capital ficava no interior do estado, a navegação até os portos era somente fluvial, o que era um inconveniente, uma vez que os maiores navios não tinham passagem por conta da tonelagem, fazendo os portos sergipanos servirem apenas para pequenas embarcações. A partir de 1854, a praia que hoje se situa no território de Aracaju, perto da foz do rio Sergipe, despertou grande interesse do governo da província de Sergipe, que transferiu a alfândega e a mesa de rendas provinciais para aquele local e construiu uma agência do correio e uma subdelegacia policial. Além disso, um porto foi construído na praia, denominada Atalaia. A província necessitava de um porto de porte maior para seu progresso. No dia 2 de março de 1855, a Assembleia Legislativa da província abriu sessão em uma das poucas casas existentes na praia de Atalaia. Nesta sessão, tendo previamente analisado a situação em que se encontrava a província, Inácio Joaquim Barbosa, presidente da província de Sergipe del Rei, decidiu transferir a capital de Sergipe, que era São Cristóvão, para a cidade portuária que seria erguida ali. A decisão foi recebida com grande surpresa pelos presentes. Assim, no dia 17 de março de 1855, Inácio Joaquim Barbosa apresentou o projeto de elevação do povoado de Santo Antônio de Aracaju à categoria de cidade e a transferência da capital da província para esta nova cidade, que foi chamada simplesmente de Aracaju. Foi um dos momentos mais importantes e de maior repercussão da história de Sergipe. A nova localização da capital iria beneficiar o escoamento da produção principalmente açucareira da época, além de representar um local mais adequado para a sede do governo para o desenvolvimento futuro. A cidade de São Cristóvão não se revoltou de forma violenta contra a decisão, tendo apenas feito manifestações de protesto. Dessa forma, Aracaju passou à frente de várias cidades já estruturadas, com melhores condições enquanto desenvolvimento urbano. Cidades como Laranjeiras, Maruim e Itaporanga se apresentavam em condição superior à de Aracaju. Desde então, Inácio Joaquim Barbosa vem sendo considerado o fundador de Aracaju, tendo atualmente um monumento em sua homenagem na orla de Atalaia. Por não se ter tido êxito em encontrar nenhum retrato do presidente de Sergipe, o monumento não é uma estátua, mas uma estrutura de aço de 5,5 metros de altura e 2.200 kg.
Como Aracaju surgiu com o objetivo de sediar a capital da província de Sergipe del Rei, que até este momento se localizava na cidade de São Cristóvão, segundo alguns historiadores, o centro de Aracaju foi idealizado com planejamento urbano, desde o início, pois as primeiras ruas estão organizadas de forma a lembrar um tabuleiro de xadrez. O responsável pelo desenho da cidade de Aracaju foi o engenheiro Sebastião José Basílio Pirro. A construção da cidade apresentou algumas dificuldades de engenharia, pois a região continha muitos pântanos, pequenos lagos e mangues. Apesar de se saber o dia exato de fundação da cidade, não se sabe com certeza qual foi o ponto inicial urbano. É provável que ela tenha sido ocupada a partir da atual Praça General Valadão, onde se situava o porto. Existe um bairro na cidade chamado América, o nome das ruas dele em grande parte são nomes dos outros países da América. Há, também, em Aracaju, ruas que homenageiam os outros estados da federação e há conjuntos habitacionais como o Médici e o Castelo Branco que fazem homenagem aos generais que comandavam o país na época em que os mesmos foram construídos. A Orla de Atalaia é um dos principais cartões postais da cidade. Possui 6 quilômetros de extensão e está situada a 9 quilômetros do centro da cidade. A maioria dos principais hotéis e restaurantes da cidade localizam-se muito próximos ou, na maioria das vezes, são integrados à orla. Boa parte dos restaurantes com pratos típicos da região ficam localizados na região do corredor denominado Passarela do Caranguejo, o qual possui um monumento em forma de caranguejo gigante, a céu aberto onde se pode tomar uma bela foto da praia e do crustáceo que tanto caracteriza a culinária local. Além da praia, com sua ampla faixa de areia até o mar, a Orla de Atalaia possui em sua estrutura alguns lagos artificiais, pista de Cooper e regiões com fontes de água com iluminação e sonoridade especiais. Além disso, apresenta diversas áreas de lazer, tais como quadras poliesportivas, clube de tênis, cartódromo e rampas de skate e patins espalhadas por toda a sua extensão. Tradicionalmente nos finais de semana ocorrem diversos eventos culturais, tais como por exemplo o popular Som de Calçada, que agita a juventude local na área conhecida pelos locais como Calçadão da Cinelândia. Em critérios de esculturas a céu aberto, a região da Orla apresenta o monumento aos formadores de nacionalidade, que foi construído para homenagear personalidades da história brasileira. As estátuas de bronze representam, dentre outras personalidades, Joaquim José da Silva Xavier, Zumbi dos Palmares, Dom Pedro II, José Bonifácio de Andrade e Silva, Joaquim Nabuco, Princesa Isabel, Duque de Caxias, Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. E também, e não menos importante, é na imponente Orla de Atalaia que localiza-se o Oceanário de Aracaju. Sob uma vista aérea, a estrutura possui formato de tartaruga e internamente abriga não só a querida tartaruga mas também diversos outros animais marinhos em 20 aquários e tanques. Essa construção, tal como o pórtico escultural em sua entrada, são uma maravilhosa homenagem a estes animais que habitam a costa sergipana. A cidade é servida pelas rodovias federais BR-101 e BR-235, além de várias rodovias estaduais. A Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, Ponte Construtor João Alves, liga a capital Aracaju ao município de Barra dos Coqueiros, cidades do litoral de Sergipe. Aracaju encontrava-se separada de sua vizinha Barra dos Coqueiros pelo rio Sergipe. Foi inaugurada no dia 24 de setembro de 2006. Seu propósito é aproximar a capital Aracaju ao porto do estado, à beira do Oceano Atlântico, dentro do município vizinho da Barra dos Coqueiros. Com a obra, o litoral norte do estado, que vai da Foz do Rio Sergipe até a Foz do Rio São Francisco, está mais acessível ao turismo em Aracaju. Aracaju possui 2 terminais rodoviários. O Terminal Rodoviário de Aracaju, oficialmente Terminal Rodoviário José Hollenberg Leite, mais conhecida como Rodoviária Nova, está localizado às margens da Avenida Tancredo Neves, na entrada da cidade para quem vem da BR-101. Esta rodoviária recebe ônibus de viações estaduais, regionais e nacionais. Pode-se ir e vir de muitas cidades de Sergipe, diversas cidades da região Nordeste, além dos mais variados estados do Brasil.
Cerca de 15 empresas operam com transporte interestadual em Aracaju. Do fluxo total de passageiros no terminal José Hollenberg Leite, 16% são de viajantes de outros estados. O terminal rodoviário Luiz Garcia, mais conhecida como Rodoviária Velha, está localizada no centro da capital. Foi inaugurada em 1962 e em 1978 deixou de receber ônibus interestaduais com a inauguração da rodoviária nova. De 1978 até 1994 operou apenas com linhas da região metropolitana de Aracaju e em 1995, com a entrada do Sistema de Transporte Alternativo de Cooperativas, retomou operações para todo o estado de Sergipe. As empresas que atuam nesse terminal são Copertause, Copetágio e Via Norte. O Aeroporto Internacional de Aracaju possui vários voos diários provenientes das mais variadas localidades. Os destinos diretos diários, sem escala, conexão, são Brasília, BSB, Recife, REC, Rio de Janeiro, GIG, São Paulo, CGH, GRU, Campinas, VCP, e Salvador, SSA. O clima é quente e úmido, com período chuvoso de março a agosto. A temperatura média anual é de 26 graus Celsius e precipitação média anual de 1.300 milímetros. Os meses mais quentes de Aracaju são janeiro, fevereiro e março, com temperatura média de 27 graus Celsius, sendo que a média das máximas são 29 graus Celsius e a das mínimas 24 graus Celsius. Já os mais amenos são julho e agosto, com temperatura média de 24 graus Celsius, a média das máximas não supera os 28 graus Celsius, e à noite a temperatura pode cair para 19 graus Celsius. Porém, pode acontecer de a temperatura ficar mais quente no inverno e mais fria no verão, como em 2002. Obrigado por assistir.